8. O dia começou com a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, respondendo ao que ela chamou de enteados. Diz que não vai apoiar o Ciro Gomes lá no Ceará. É o chamado quiprocó, envolvendo as ideias que vieram do Ceará para a cúpula do PL, e isso causou um sabor dentro da própria família, a ponto do Flávio Bolsonaro hoje ter declarado publicamente que pediu desculpas para ela. O Márcio Rocha conta detalhes aqui pra gente. Fala, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a filha caçula de Jair Bolsonaro, Laura, vão visitar o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal na próxima quinta-feira. Ele cumpre pena de 27 anos e 3 meses pela condenação no processo da tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Além de Laura e Michele, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo no Supremo Tribunal Federal, autorizou também a visita do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. Apesar de serem autorizadas para o mesmo dia, as visitas devem ser realizadas separadamente. Elas devem ser feitas sempre das 9 às 11 da manhã e devem durar no máximo 30 minutos. Moraes determinou também que as visitas ao ex-presidente sejam feitas sempre às terças e quintas-feiras, sendo que o último visitante foi o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Na saída da Polícia Federal, ele afirmou que o pai segue com problemas de saúde, como as crises de soluço, teve refluxo durante a noite, está dentro de uma sala e sai apenas para caminhadas em um espaço pequeno e reclama de dores na virilha. Por causa disso, voltou a pedir que o projeto da anistia seja pautado no Congresso Nacional. Pauta qualquer coisa, porque o processo legislativo, as emendas que a gente possa fazer, os aprimoramentos que são normais em qualquer projeto de lei, a gente vai pro voto. É isso que está sendo negado pra gente, o debate está interditado. Fica uma enrolação danada, uma indecisão, isso é que está angustiando todo mundo. Tem que tomar uma decisão, se não vai pautar, já fala que não vai pautar logo, a gente vai mudar a nossa estratégia de relacionamento dentro do Congresso. Não fica alimentando, dizendo que vai pautar e não pauta nunca. Já na Câmara, o deputado Helder Salomão afirmou que a proposta é, abre aspas, fajuta. Mais de 60% dos brasileiros é contra a anistia. E ninguém está acima da lei, principalmente aqueles que cometem crime contra o Estado democrático de direito. Anistia, sim, que é um projeto fajuto, absurdo e antidemocrático. Enquanto parece que a oposição está vivendo em outro país. Parece que a oposição não conhece efetivamente o país em que ela representa. Por causa da situação de Bolsonaro, Alexandre de Moraes reforçou que o ex-presidente pode receber visitas do cardiologista sem autorização prévia, mas afirmou que as consultas de fisioterapia precisam ser avisadas com antecedência e autorizadas judicialmente. Nessa confusão, a Michele Bolsonaro, só para reforçar aqui, chamou o Ciro Gomes de raposa política, aspas para ela, disse: Ciro não é e nunca será de direita, nunca defenderá nossos valores, sempre será um perseguidor e um maledicente contra Bolsonaro, disse a Michele Bolsonaro em uma longa nota que chamou bastante atenção para dizer que não respeita, mas não concorda com o que havia, entre aspas, sido decidido lá no Ceará, viu, Zaidan? Bom, a reação dos filhos do Bolsonaro foi uma reação mais ao fato de a Michele, quando falou, ter apontado lá para aquele deputado cearense, o André, e a crítica que ela fez, como se aquela tivesse sido uma iniciativa daquele deputado. E todo mundo sabe que o PL se aproximou de Ciro Gomes por decisão de Jair Bolsonaro. Aliás, Ronald, na reunião em que isso foi decidido, estavam Jair Bolsonaro, o deputado André e o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro ouviu o pai dizendo que sim, que era para tocar essa tentativa lá no Ceará. E foi o que aconteceu. Então, a crítica deles foi, basicamente, começou com o Flávio Bolsonaro, isso foi reproduzido lá pelo Jair, Renan. O Carlos reforçou na mesma linha e, uma hora depois, o Eduardo Bolsonaro reforçou, dizendo que era uma decisão do Jair Bolsonaro, então ela deveria ser acatada e respeitada e não criticada, que era uma decisão do Jair Bolsonaro. Mas não defenderam a decisão em si.
apenas o respeito à decisão, porque ela foi tomada pelo Jair Bolsonaro. E foi, é claro que foi. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu acho que o maior constrangimento nessa história é para Ciro Gomes, né? que virou motivo de uma disputa ali no bolsonarismo e no PL, se ele deve ou não ter esse apoio, esse abraço do PL em geral e do bolsonarismo em particular. E agora, a Michelle Bolsonaro, ela, inclusive no que ela escreveu depois, né, fez uma comparação sem pé nem cabeça, fez menções como se fosse enfrentar o PT, mas abraçar o Ciro seria como trocar Stalin por Lenin. Quer dizer, foi uma bobagem imensa, né? Obviamente não sabe o que está falando. Agora, ela tem toda a razão no mérito. Ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. O Ciro Gomes, ele, até anteontem, ele se apresentava como inimigo de cérebro, mente, alma e fígado de Bolsonaro e do bolsonarismo. Ele fez 2 campanhas, inclusive quando o Bolsonaro nem era presidente, foi eleito presidente, o Ciro disputou, foi a participação mais importante do Ciro Gomes em disputa presidencial. Ele teve muito voto, foi terceiro. 2022 foi um fiasco, né? Ficou atrás da Simone Tebet, acho que atrás do Geraldo Alckmin, da Simone Tebet e do... Quem que era o outro lá? Ficou com 3%, 4%, eu nem me lembro mais. Então ele teve uma votação grotesca, ridícula, inclusive perdeu no Ceará. Mas ele era, de fato, um inimigo declarado, né? E ele chamou o Bolsonaro de corrupto, de inepto, de uma série de coisas. Ladrão de galinha, como ela mencionou aí. Ele usou todos os adjetivos que costuma usar nessas ocasiões para definir o Bolsonaro. Mas não foge ao abraço do bolsonarismo, quando é interessante ali para o bolsonarismo apoiar o Ciro, para tentar derrotar o PT, e o Ciro, tendo a derrota do PT como uma obsessão ali no Ceará, ele aceitou todos os abraços disponíveis, né? E o PT tem sido um desastre no Ceará, e não só do ponto de vista de governo, mas a atuação política do Camilo Santana. O Camilo Santana, de fato, o que ele fez em relação ao Ciro Gomes foi um ato de traição política, né? Foi um ato de traição política. Isso é indiscutível. Agora, o Ciro perde todas as razões quando lança fora todos os filtros, né, éticos, de coerência. Lança fora, como o Alckmin lançou fora. Isso é um fenômeno geral. Mas o maior constrangimento é para o Ciro Gomes, né? O maior constrangimento, porque ele se torna agora o centro de um embate no PL e no bolsonarismo, se ele deve ou não ser apoiado. E nem se manifestou, né? Quem está sendo coerente na história é ela. É a Michelle Bolsonaro, não o Jair Bolsonaro. A coerente é ela. Aí vão dizer que ela quer ser purista, etc. Até que quando ela vai defender o argumento, ela faz essa salada grotesca, né? Inclusive na menção aí a Stalin, Lenin, um negócio sem pé nem cabeça. Mas é um episódio constrangedor para todo mundo, né? Para todo mundo, para quem foi ofendido e pediu o abraço, e para quem ofendeu, aparentemente com convicção, e não é aquele xingamento do sangue quente, né? É o xingamento relacionando-se com o desvio moral, né? E aceita ser abraçado. Então, a única coerente na história é ela, embora tenha dificuldades em defender seu ponto de vista. E que não vai prevalecer. Vale ressaltar, do ponto de vista dela, não prevalecerá na ação do PL e do bolsonarismo no Ceará, né? O Zaidan, só para
oferecer aquela informação que você perguntou, o Ciro ficou atrás da Simone Tebet e à frente da Soraya Tronic na eleição de 2022. À frente da Soraya Tronic. Isso, à frente. Ela teve 600 mil e poucos votos, ele teve 3.599.000. É importante ressaltar que o Ciro, de 18 para 22, perdeu 10 milhões de eleitores, né? Teve 13.344.000 em 18 para 3.599.000 no ano de 2022. 3,04% dos votos teve o Ciro Gomes. Caiu de 12% para 3% de uma eleição para outra.